dreams and visions start to grow. The world is changing fast, you know, in our exponential world. Open minds and hearts unite. Ideas spark both day and night. Let's explore this endless flight. Welcome to Exponential World. Eu não me canso dessa vinheta de entrada, cara. Por alguma razão, você está mudo. Desculpa. Eu tava falando, é muito legal, a música também é muito legal, né? Eu vou confessar que quando eu criei essa vinheta, quando eu comecei a montar ela, eu não achava a música tão bacana, mas acho que ela meio que cresce assim, no seu gosto. Eu hoje gosto bastante. Você precisa de algumas vezes, né? De fato, ela não é uma música que você ouve pela primeira vez e fala, uau! Né? Mas depois que você ouve algumas vezes, ela vai ficando. Eu achei muito bacana que eu mostrei para uma prima minha que toca música, né, e tal, assim, não profissionalmente, mas o meu primo, o irmão dela, é profissional. Aí ela falou assim, essa música é muito formulaica e tal, que o irmão dela faria muito melhor. Eu falei, pois é, mas ele é músico, eu não, né? Então, para mim, para os meus dotes musicais, a inteligência artificial fez um trabalho fenomenal. É isso que eu ia dizer, tendo em vista que sustenta e abre as nossas conversas, que se chamam conversas exponenciais. Nada mais exponencial do que usar o próprio inteligência artificial para criar a sua própria música. Né? Ainda que alguém pudesse fazer, eu não tenho a menor dúvida, muitíssimo melhor. Né? Mas também não pode se dizer que está péssimo. Então, pode não ser a melhor do mundo, mas está longe de ser a pior. Mas é que hoje eu estou com outro fundo de inteligência artificial aqui também. Tem uma paisagem aqui, um escritório e tal. Eu tenho já hoje 200 fundos desses de inteligência artificial, né? Então, eu achei curioso porque o browser da Microsoft agora, o Edge, ele já se oferece para criar um wallpaper na hora para você, né? De acordo com o tema que você escolhe e tal. Eu sigo com o meu natural de todos os tempos, porque, de fato, este existe, é a parede de trás de onde estou. Então, não é uma invenção, é real. O meu é sempre fake, né? O meu é sempre fake. Às vezes é fake cortina, hoje é fake um escritório. Cara, essa semana aí que passou, as últimas 2, 3 semanas, tivemos 500 coisas novas na área de inteligência artificial, coisa que não é novidade, e acho que cada vez menos vai ser novidade, mas as novidades, elas são diárias, às vezes, múltiplas vezes por dia, né? Agora, eu não sei se você chegou a ver aquele Manus. É Manus? Acho que é Manus. Não vi, não. Esse é uma aplicação, é um site, né, mas é um serviço criado em cima de uma solução multimodelos que usa principalmente o Claude Sonnet por trás, mas num esquema de multi-agente. Tem um agente de raciocínio, tem uns agentes de execução diferentes, pesquisa e tal, e dentro daquela direção de você dar uma tarefa de código para ele fazer, ele faz tarefa de código aquela que ele fica assim 15, 20 minutos codificando e entrega uma aplicação, entendeu? Cara, nessas últimas 2 ou 3 semanas eu fiz muito disso. Né? Depois do lançamento do Sonnet 3.7, se não me engano, né? Do Claude. Mas independente desse, porque você não precisa esse modelo, obviamente, que é fantástico, né? Mas o modelo anterior está longe também de ser ruim. Né? Mas o que eu andei fazendo, eu andei instalando o agente. Você tem um agente, né? Que você instala direto no computador agora, né? Então, você instala um Claude, acho que Claude é o developer, se não me engano. Você coloca ele direto numa pasta, você inicializa, se já tiver um projeto lá, você inicializa ele e manda ele entender o projeto. E aí, bom, ele entende, dali para frente você começa a pedir o que você quer. Seja documentar, seja mudar código, seja corrigir erros, seja criar teste, enfim, o que você quiser. E se você quiser começar do zero, você coloca ele numa pasta e você começa do zero, né? Obviamente dizendo o que você quer que ele faça e ele sai fazendo. E aí eu fiquei brincando com essas diversas formas de fazer isso e eu testei basicamente 3 formas de fazer.
eu peguei a mesma coisa e fiz em 3 formas diferentes. Eu fiz uma delas, a primeira de todas, com o Claude, usando o Sonnet 3.7 direto na interface, foi interface padrão, que entra pela internet, ou aplicativo Claude padrão que você baixa no seu computador. E aí escrevi o prompt e tal, e ele saiu gerando o que eu queria. E eu dei uma refinada, ficou bom, e aí eu falei, bom, essa foi a primeira versão, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa usando o Klein, né? Peguei o Klein, coloquei no Visual Studio e comecei, peguei o prompt e dei exatamente o mesmo prompt. E pedi para ele usar o modelo do Claude, né? Uhum. E o mesmo modelo, Claude 3.7, né? E ele fez uma aplicação incrível e engraçado, não são iguais. São muito parecidas, mas não são iguais. A do Klein é um pouco mais elaborada do ponto de vista de front-end, assim, ela é um pouco mais bonita, né? Não que o outro não pudesse chegar naquele ponto, mas ele não chegou com o mesmo prompt que eu tinha dado e com as mesmas interações, né? E por último, eu criei uma pasta e usei o Claude Developer para começar do zero e aí é um pouco diferente, né? Porque no fim das contas, como você descreve o que você quer fazer primeiro, para depois dar o prompt, acho que isso deve ter uma certa influência no raciocínio do modelo. Não, sem dúvida. Porque é igual a gente, né? Teoricamente, se você tem mais informação, tu vai elaborar melhor o teu raciocínio. E saiu uma terceira aplicação muito boa, mas de todos os 3, a que me pareceu mais incrível, eu todos usei o mesmo modelo, foi a do Klein. Assim, nada impede que você continue fazendo da forma tradicional, usando a própria interface, o que está cada vez mais nítido na minha Mas cabeça faz nessas sentido. experiências. Não, só Oi? me colocar assim, faz sentido porque é o mesmo tipo de coisa que esse que eu comentei, o humano está fazendo. Ele, ao usar uma combinação de chamadas, vamos dizer assim, para os modelos, ele passa também informação adicional, vamos dizer assim, para É isso, alimentar né? o contexto, é isso. É. Uma coisa que eu achei muito legal também, e está cada vez mais legal isso, é o fato né, de quanto menos você economiza no prompt, né, porque estou escrevendo prompts gigantescos, gigantescos, bem detalhados naquela estrutura tradicional, dizendo, né, o que você como que ele deve agir, o que você quer criar, ou seja, e cara, fazer uma especificação bem grande, com um nível de detalhe que seria um nível de detalhe que você talvez passaria para a sua equipe, de uma maneira com um nível de detalhe bom, não hiper detalhado, mas com um nível de detalhe bom. E, cara, sim, tem alguns momentos que eu confesso, cara, que me assusto bastante com o que volta, porque tem coisa que você não pediu para fazer, e ele deduziu que era para fazer. Isso aí é muito impressionante. Eu já não me Hoje mesmo, eu assusto. estava terminando de fazer um trabalho que eu estou fazendo, que eu estou usando a inteligência artificial para resolver um problema real de trabalho. E, e eu pedi para ele mexer no indicador lá. Eu falei, cara, esse indicador aqui não está legal. Tira esse, bota esse e corrige que você não botou dentro do quadradinho do jeito que está, do jeito que deveria. Aí cortei o pedaço da tela e dei também no prompt a tela errada. Eu falei, detalhe do erro está em anexo. Cara, aí ele falou assim, vou corrigir. E aí ele falou assim, você pediu para corrigir só nessa, mas como tem outros indicadores onde o problema também está acontecendo, eu já identifiquei, eu vou corrigir todos. Não, cara, veja você, quando eu estava trabalhando com múltiplos documentos, eu pedi para o Claude fazer um ajuste um dos documentos, e eu tinha um conjunto de documentos que eu estava trabalhando, na mesma hora ele voltou para mim, assim, fiz a correção, você gostaria que eu fizesse essa mesma revisão nos demais documentos? Ah, sim. E, pum, foi lá e mudou os documentos. E tem umas outras coisas que são muito, assim, eu acredito que essa transformação, né, da gente começar cada vez mais se habituar a ter os agentes inteligentes perto da gente, vai mudando realmente a sua forma de trabalhar a ação. Eu tentei rodar o que eu gerei no meu Mac, no meu computador de trabalho, que é um Windows, e não rodava. Simplesmente não rodava. Pô,
mesma tecnologia, instalei as mesmas coisas, botei o mesmo container, botei tudo lá, tá tudo lá dentro, por que que não tá funcionando? Não tá funcionando. Simplesmente dava um erro, 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 erro. Aí eu falei, quer saber? Vou chamar o Claude de volta. Eu falei, amigão, né? Falei, ó, funciona perfeitamente bem no meu Mac, mas não, simplesmente não funciona no Windows. Ele falou assim, é comum isso acontecer. No Windows tem um determinado problema, eu vou reescrever consertando ele para o Windows. E pá, rodou. Ele falou, pode rodar, roda agora, fiz essa modificação. Cara, quando eu rodei, o negócio funcionou. Você viu o Cara, exemplo que eu postei essa semana no LinkedIn da televisão da minha mãe. sim, Cara, eu vou falar para você, eu perguntei para o Grok aquele negócio, né, só para contextualizar para quem não sabe do que se trata, né, não viu o post no LinkedIn. Minha mãe me ligou porque a televisão dela estava lendo as coisas que apareciam na tela para ela. Né? Então aparecia lá escrito negócio na tela e a televisão lia para ela, está escrito na tela. Eu falei, mas você ativou algum recurso para deficientes visuais, sem querer. E meu irmão estava lá tentando desligar esse negócio, mas não sabia nem o que era, né? Aí eu falei, pô, como é que eu vou explicar o que é se eu não sei o que é? Eu tenho uma ideia, né? Como é que eu vou saber o que é sem ir lá navegar nos menus? Aí eu falei, normalmente a pessoa fazia o quê? Ela ia no Google procurar, pesquisar, né? Televisão Samsung, sei lá o quê. Cara, eu fui, entrei no Grok, falei, a televisão começou a ler os textos que aparecem na tela. Trata-se de uma televisão, uma Smart TV Samsung. Qual poderia ser o feature que faz isso e como desligá-lo? E eu posso dizer para você que eu esperava tudo menos a resposta que ele me deu. Ele me deu uma resposta concisa dizendo isso é o feature tal nas televisões Samsung. Você pode ir no caminho tal, 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 para desligar essa opção. Aí eu li isso para o meu irmão falou tal, 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 pum, desativou, acabou. E ele ainda deu um caminho alternativo que eu podia fazer para entrar no site da Samsung, me logar, né? E aí botar um código lá que apareceria, que era o código da televisão, né? Que aí fala, você pode pegar na tela tal lá o código para você poder possivelmente desabilitar também remoto. Cara, mas é isso, e funciona perfeitamente. eu acho que essa acho que na nossa última conversa aqui a gente falou um pouco disso, né? E acho que conforme as pessoas começam a romper o modo de operar e de usar a IA, né, e de se relacionar com esses agentes e com esses modelos, elas começa a literalmente a ter aquele momento de descoberta, né, de epifania, de aha moment, como se dizem aí, né, que é cara, por que eu não pergunto para esse ser? Eu não. Eu estava falando outro dia, e outro dia isso estava começando para mim, mas agora está sedimentado já. Eu não uso mais Google. Eu uso Grok. Quando eu quero saber alguma coisa, eu pergunto para o Grok. Se eu tiver querendo encontrar um site, eu posso até ir no Google, entendeu? Mas se eu quero saber sobre alguma coisa, eu pergunto para o Grok. A resposta, o Google vai me dar um monte de página para eu olhar, o Grok vai me dar a resposta do que eu estou querendo saber. E vai me dar sites de referência, etc. Tudo. Cara, não tem comparação. A velocidade é pelo menos a mesma para uma coisa muito mais útil do que uma lista de sites. Esse mês não, acho que foi no fim do mês passado, né, já está em março, a gente teve a visita de um vice-presidente lá da empresa, né? E eu falei assim, cara, vou perguntar por Perplexity, né? Quem é ele e qual foi a relevância dele no mundo da logística? Porque ele é um vice-presidente executivo, presidente do nosso conselho de administração, cara com uma longa jornada no mercado de logística e tal. E aí eu falei, bom, vamos ver o que vai voltar, né? Fui no Perplexity justamente e testei aquele modelo Research, né? Que ele cria o resultado é basicamente como É se um fosse uma relatório. dissertação, né? É um relatório. Cara,
o resultado era um negócio impressionante, assim. Falava muita coisa dele, com foto, com... Claro, essas coisas estão disponíveis na internet, né? Ele montou, depois botou todas as referências e tudo, e aí, à noite, a gente foi jantar com ele, né? E aí eu peguei no meu telefone e mostrei para ele. Aí ele começou a ler, né? Ele falou, cara, tem muita coisa aqui que tá coerente, tem uma ou outra que talvez pode-se dizer que ele aumentou, não inventou, mas aumentou um pouco e tal. Eu falei, mas não tem mentira. Aí ele falou, não, não tem. Eu falei, é impressionante, né? Ele falou, muito, muito impressionante. Aí eu falei, você vê que eu fiz uma pergunta elaborada, eu não perguntei quem é você. Eu fui muito além disso. Eu falei, eu quero saber qual é a importância desta pessoa num determinado mercado, setor. Ou seja, é uma pergunta hiper complexa, porque tem que saber quem é a pessoa, tem que saber qual mercado que a pessoa trabalha e tem que saber qual é, e ir em busca da relevância, se teve ou não, desta pessoa naquele mercado. Não é uma pesquisa trivial, é elaborado. E, cara, o relatório, assim, é bastante impressionante, né? E eu acho que quando você começa a ter essa percepção de que esse tipo de ferramenta e de possibilidades estão abertas a você, você começa a liberar, né, aquele potencial de você usar de maneira mais frequente para coisas mais frequentes que até então estavam enraizadas numa outra mecânica. Você acabou de citar um exemplo. Sua mãe com um problema, qual era a tendência natural? A tendência natural era você procurar no Google para falar, cara, onde é que está isso? Aí o Google ele está, sei lá, um monte de sites, entre eles, obviamente, o site da Samsung, com os manuais para você ir lá e tentar encontrar aquilo que você precisa. Talvez pudesse até dizer alguma página, algum lugar mais próximo do que você queria, mas ele não ia te responder a pergunta, né, de maneira precisa. Então, isso acho que é uma, uma mudança, né, literalmente, na forma como as pessoas estão começar a enxergar e agir, que é o grande diferencial. E aí, né, já que você botou aí na tela esse, né, essa chamada, né, uma das novidades desde a nossa última conversa é o lançamento do livro, né? O seu livro ensinando as pessoas a como usarem a IA para aprender sobre qualquer coisa. Fala um pouco dele aí para as pessoas entenderem Esse, primeiro o que motivou, né, e tal, e o que elas vão encontrar aqui. primeiro, né, estava aí já, eu já tinha colocado aí a propaganda escancarada aí do livro. O livro eu resolvi escrever explicando um pouco aquilo que eu fiz ao longo de vários meses do ano passado, quando eu me dei conta, né, eu venho usando ChatGPT, depois Claude, Grok e tal, desde os primórdios lá que o GPT-3 se tornou disponível, né? E cada vez usando mais. Até que num momento do ano passado, eu me dei conta de que eu podia usar ele para aprender coisas que eu queria aprender. Porque eu fazia aquilo que eu falei ainda agora, eu usava o Google para pesquisar coisas, né? Encontrar sites com referências, vídeos no YouTube e tal. E eu descobri que tinha uma forma mais prática, que era perguntar para alguém que sabia e podia me responder a minha dúvida diretamente, ao invés de eu ter que ficar lendo um monte de material até eu chegar naquilo que potencialmente iria explicar o que eu queria saber. E foi uma jornada pessoal minha de aprender a usar a ferramenta dessa forma, né? E o resultado, para mim, foi sensacional, porque eu acho que é muito mais produtivo quando você pode perguntar um negócio e receber uma resposta específica, e quando aquilo que foi te respondido, ok, fez sentido, mas preciso saber mais alguma coisa, você pergunta e vem a resposta, e aquilo está dentro do teu contexto que você está querendo fazer, é muito mais prático do que você ficar estudando 500 coisas para você poder resolver um problema desse tamanho, que, ok, se você soubesse todas aquelas coisas, poderia ser útil, mas para resolver esse problema aqui, eu não tenho esse tempo todo, né, para ficar
lendo aquilo tudo, né? Então eu podia direcionar o que eu queria aprender para aquilo que me era mais interessante. E Então, o que você está dizendo é, na verdade, você começou a moldar uma forma de utilização que acabou virando uma espécie de método, né? Ou seja, uma maneira como você visualizou e aplicou a inteligência artificial, né? Os modelos de LLM, para poder usá-los literalmente a seu favor como alguém que pode te ajudar a aprender sobre aquilo que você quer para resolver aquele tipo de problema que você tem, seja para se preparar para fazer um trabalho específico, seja se preparar para, sei lá, estudar para uma prova ou um concurso, seja resolver um problema de trabalho que você precisa de um conhecimento que você não tem ainda, né? Ou seja, como que você pode resolver aquele problema e ganhar conhecimento ao mesmo tempo, porque no fim das contas você vai acabar aprendendo sobre como resolve aquele problema, sem ter que fazer o inverso. Não, qual é o modus operandi normal da gente? A gente vê tudo que a gente não sabe, e a gente vai atrás daquele conhecimento, tem que estudar tudo, e hoje em dia é mais difícil ainda, porque cada vez que você começa um item, você descobre que esse item depende de outro, depende de outro, depende de outro. E no fim das contas, você entra num mar de estudo para poder ganhar o conhecimento para resolver o problema, enquanto isso o problema está parado, não consegue evoluir, porque você está tentando evoluir enquanto indivíduo, enquanto conhecimento, para então atacar o problema. E o que você propõe é um modelo diferente, certo? é um modelo onde você foca naquilo que você quer realmente saber, e você consegue, trabalhando como se você tivesse um professor particular, você vai seguindo um método, né? O livro ele é muito sobre, ele é tanto quanto o método de trabalho, quanto ele é sobre a inteligência artificial, né? Porque você deve anotar, vamos dizer assim, aonde você parou, o que você não parou, o que você já viu, o que você já não viu, qual é o seu objetivo. Você tem que saber o que você está querendo realizar, até para você saber o seguinte: hoje em dia, com a inteligência artificial, tem coisas que é muito mais rápido você pedir para ela fazer para você do que você pedir para ensinar você a fazer, né? Então, se o que você quer fazer é uma coisa pontual, que você vai fazer uma vez, e a inteligência artificial pode fazer aquilo para você, melhor você pedir para ela fazer para você do que você pedir para ela te ensinar. Agora, se aquilo é uma coisa que você vai querer fazer repetidamente, que é uma coisa que você quer saber fazer, que você tem um interesse real de saber fazer aquilo, aí ok, você pode pedir para ela ensinar você. Então, essa questão de fazer essa avaliação, de entender o como fazer as coisas, criar um método de trabalho, tudo isso é abordado no livro. Então, ele é realmente sobre como você, vamos dizer assim, ser um autodidata usando a inteligência artificial como sendo o seu tutor pessoal, né? O cara que conhece muito de praticamente qualquer assunto e que pode responder às suas perguntas específicas, né? Esse é o foco desse livro. Legal. E para quem está assistindo a gente aqui agora, né, tem um QR Code ali, né? Dá para você ir lá na Amazon comprar o livro, ler também alguns capítulos como qualquer um dá. Você vai descobrir espantosamente que a apresentação do livro em português é escrito por alguém que está aqui. Se um escreveu o livro, e se não fui eu que escrevi o livro, e foi escrito por um de nós dois a apresentação, né? Então, tem lá a apresentação do livro escrita por mim também, e agradeço ao Maurício por ter me dado essa oportunidade, onde está ali no livro que ele preparou. E, obviamente, eu ajudei o Maurício revisando, lendo o livro e tal. E eu realmente acho que é um livro que ajuda as pessoas a saírem de um sono imperceptível, né? Que é literalmente essa mudança de como você pode usar o que está disponível ao seu favor para resolver e para aprender literalmente. Às vezes a gente pensa só como máquina resolvedora de problemas porque a gente quer só um milagre, né? A gente quer só um milagre, a gente quer a lei do menor esforço. Mas nem todos são assim, né? E nem todos têm o mesmo tipo de necessidade, e muitos entendem que talvez esse seja o início da jornada, vou usar para resolver um problema, mas depois você começa a querer ganhar conhecimento, ou naquele problema que foi resolvido, ou no que auxiliou na resolução do problema. E aí encontrar
um tutor e que já está disponível, e são vários, porque na verdade acho que o bacana também do livro é que ele não está fechado para um modelo, né? Ou seja, não é algo que você só pode aplicar no modelo A, ou no modelo B, ou no modelo C. Você pode aplicar com qualquer um deles, independente, inclusive, dos casos onde você vai usar uma inteligência artificial já específica, serve também, né? Porque o modo de pensar é totalmente adaptável, né? Então, eu acho que essa aqui é o grande diferencial. Não é um livro para ensinar você a fazer prompt, né? Porque tem um monte aí, você pode procurar como é que faz prompt, mas pegar a receita de prompt me lembra muito, né, de nós que vimos a internet surgir, né, aqui no Brasil. No início da internet, que obviamente não existiam os buscadores tradicionais, você comprava revistas, lembra das revistas que tinham 50 sites mais importantes que você deve visitar? E depois começou a categorizar os melhores sites de, sei lá, cinema, os melhores sites de carros, os melhores sites. E foi assim, né? As coisas começaram na internet assim, porque era um universo de possibilidades e achar os sites era uma coisa difícil, porque não tinha, né, a mecânica do buscador. Então, eu, quando vejo hoje, de novo, as pessoas escrevendo livros, revistas, dizendo os 50 melhores prompts que resolvem todos os seus problemas, eu me lembro diretamente das revistas que nós vimos lá no início da internet, que tentavam resolver o problema de acesse isso daqui que vai ter o que você está procurando, né? É claro que eu não quero desrespeitar aquelas pessoas que escrevem livros ensinando a estrutura de como escrever um bom prompt, porque isso é uma outra história, né? Alguém que está ensinando a você como elaborar o prompt, por que que é importante o prompt ser maior, porque, enfim, as estruturas de um bom prompt escrito, tudo isso acho que tem um valor grande. Agora, aqueles que são diretos em dizer, use esse prompt aqui porque ele vai resolver perfeitamente o seu problema, e eu tenho um déjà vu com o início da internet, onde é mais ou menos como dizer que só aquele site daquele momento tinha aquilo que você precisava, né? O que é uma falácia, no fim das contas. Naquele momento era bom, hoje nem existem mais aqueles sites, na grande maioria das vezes. Uma coisa que é interessante, eu acho que assim, para a gente entender as aplicações da inteligência artificial e o nível do que a gente já chegou hoje, esse livro foi inteiramente produzido em inglês originalmente. Tá? Ele está disponível em inglês e em português, e a versão em inglês saiu há uns 10 dias atrás, e a versão em português está saindo agora, né, já está disponível na Amazon, mas tem uma diferença aí de uns 10 dias entre um e outro ser publicado. O que eu acho interessante é o seguinte: a tradução do livro foi integralmente feita usando Claude. Eu revisei bastante coisa, não vou dizer que eu não revisei, não, revisei sim. A revisão do livro traduzido me deu bem mais trabalho do que a revisão do livro original, porque em algumas coisinhas o Claude estava pecando, mas, gente, ainda assim, vamos colocar da seguinte forma: a gente está falando de um trabalho que teria levado uma pessoa, sei lá, um mês para fazer, e que teria, se eu tivesse contratado um tradutor para fazer, teria me custado uma bela quantidade de dinheiro, e que essencialmente eu fiz usando o Claude em alguns dias, alguns poucos dias, né? E em alguns dias, alguns poucos dias, com algumas poucas horas por dia envolvidas em fazer isso, né? Então, é uma ferramenta de produtividade hoje para a gente fenomenal. E principalmente pelo seguinte: eu, por acaso, gosto de escrever em inglês, criei o livro em inglês e traduzi em português. Mas é o meu caso porque eu morei fora do Brasil quando eu era criança,
E todo, assim, todo o meu envolvimento literário, vamos dizer assim, começou quando eu morava fora do Brasil. Foi aí que eu comecei a gostar de ler. E a esmagadora maioria do que eu leio profissionalmente é em inglês. Como consequência disso, e depois eu trabalhei fazendo consultoria para fora do país, a brincadeira toda, eu me habituei a sempre escrever as coisas profissionais assim em inglês. Então, para mim é mais fácil, vamos dizer assim, fazer dessa forma, e aí eu fiz a tradução para o português. Agora, quantas pessoas no Brasil não passaram por essa experiência, vamos dizer assim, que eu por acaso passei, e têm dificuldade com o inglês e querem poder pegar uma produção sua e colocar para leitores em outro mercado, vamos dizer assim. Tá aí, a ferramenta está disponível agora. Tá? Eu fiz também durante o ano passado, foi parte desse meu aprendizado aí de como trabalhar em projetos maiores, usando inteligência artificial e tudo. Eu fiz a tradução do livro de um amigo nosso, também disponível na Amazon, outra propaganda para a gente fazer depois, que é o livro em português chama-se Submundo do Hacker, em inglês chama-se Shadow Fight. E eu fiz a tradução usando o ChatGPT. Eu levei 6 meses para fazer a tradução usando o ChatGPT. Quando eu comecei, eu levava 2 horas para traduzir um capítulo. Quando eu terminei, eu levava 40 minutos para traduzir um capítulo. E a diferença de tempo entre uma coisa e outra é porque eu não consegui ler o capítulo em menos do que uns 15, 20 minutos. Então, eu estava chegando perto de ser o limitador. E agora, quando eu fiz a tradução desse livro aqui, o fator de limitação era eu, literalmente, porque o Claude traduzia um capítulo inteiro em 30 segundos. E aí o fator de limitação era o Maurício ter que ler o texto todo para descobrir onde que o Claude pisou na bola e ajustar ali, né, para consertar onde ele pisou na bola. Né? Aí literalmente, o limitador era o ser humano. O tempo que eu levava é o tempo que eu levo para ler um capítulo inteiro de um livro. Né? Acho que isso é uma coisa fenomenal, assim, do ponto de vista de mudança de paradigma de trabalho, né, para a gente. É isso, acho que esse é o ponto, né? E com uma questão de quão mais assertivo é a forma como você está interagindo, né, com a inteligência artificial, mais precisa ela vai ficando e mais ela vai te impressionando, né? Porque ela vai respondendo mais assertivamente e ela vai entendendo o teu estilo, que também é uma coisa engraçada, né? É literalmente parece que vai virando aquele amigo que te conhece, né? Começa a entender o teu estilo, começa a entender como que você pergunta, começa a entender o que tem nas entrelinhas, às vezes, do que você está dizendo, da mesma maneira que você interage com alguma, alguma outra pessoa, né? E quando isso vai, né, fluindo, você vai entrando numa mecânica de troca muito mais natural. Porque não é natural você interagir com as pessoas do nosso dia a dia sem dar, né, o contexto das coisas, né? Quando você fala alguma coisa que não tem, que está descontextualizada, o teu interlocutor fala, cara, não estou entendendo o que você está falando, né? O que é isso? Por que isso aconteceu? O que você fez, né? Pergunta algumas coisas nesse sentido, né? E eu acho que esse é o ponto onde os algoritmos também estão chegando, né? Eles tentam resolver aquilo que você pergunta, mas se já ficar muito ambíguo, ele mesmo te devolve, fala, vou dar uma solução, vou responder o que você está me perguntando, porque estou partindo dessa interpretação, né? Já te avisa qual a interpretação que está tomando, né, para alguma coisa. E isso é algo que faz com que você consiga gerar, não sei se a palavra é empatia, mas gera uma conexão, né, ou seja, de mecânica e que realmente você começa a enxergar as possibilidades que vêm por ali, né, de uma maneira muito mais natural, deixa de ser artificial no sentido de, né, parece que eu sou só um
um dono de alguma coisa demandando, ou seja, uma conversa onde eu só peço e o outro só me serve, né? Quando ele mesmo, quando o próprio algoritmo, a própria inteligência começa a desviar esta mecânica dizendo, eu entendi isso, eu fui por aqui, eu fui por ali, ou seja, começa a se aproximar bastante da forma natural de interação, onde o teu interlocutor do outro lado pressupõe determinadas coisas, né? Então isso é bem interessante. E, cara, né, a cada vez que a gente volta aqui para conversar sobre essas novidades e sobre o que está surgindo, é um mar de avanços, né? É, é, é Ah, de quase que avanços. diário, né? Exato, não, e assim, a gente não tá, a gente, a gente não discute muito hoje algumas outras áreas, mas, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. Foi liberado um modelo open source para voz espetacular, espetacular, que coloca emoção na voz quando tá falando e tudo. Funciona em, sei lá, 70 idiomas diferentes. Qual o nome? Sesame, Sesame, eu acho que é isso. Ele é parte de um projeto para criar uma interface de computador baseado em linguagem natural. Legal. Então, ele foi criado para fazer exatamente a voz do computador, para você poder conversar com o computador naturalmente, vamos dizer assim, e ele poder ter essa gama, vamos dizer assim, de emoções, essa coisa toda assim, quando está falando contigo. Cara, pensa Mas, nisso. Eu, quando vejo esse tipo de coisa, minha mente, né, vai para algumas coisas muito, muito excepcionais, né? Que outro dia eu estava sugerindo, né, para uma pessoa no trabalho, justamente por que a gente não misturava, né, alguns elementos de inteligência artificial com as mecânicas de robótica que estão disponíveis para a gente, né? E a preços hoje absolutamente viáveis, né? Eu me lembro daquele robocão da Boston Dynamics, e quando ele saiu, ele custava, sei lá, quase $100.000, né? é, É, hoje anda $70.000, mas se você compra ele na China por 6 mil. 2.000. Não, pesquisa aí, eu pesquisei, eu me dei o trabalho de pesquisar. Tem dele por $1.500. Isso, eu ia falar $1.500. 1.600. 1.600 eu vi. Cara, ou seja, aquilo passou a ser algo, né, que pessoas podem comprar, né? É acessível a pessoas. Você pode ter um daquele tranquilamente, alguns, não alguns, né, para você fazer diversas coisas. O que eu estava conversando há pouco tempo era justamente usar essa mecânica como um auxiliar para determinados procedimentos operacionais de grandes operações. No lugar de você ficar colocando supervisores e tal, solta esses cães andando pela operação, né? E eles vão com a câmera vigiando, né, e olhando como que as pessoas estão operando. Ele pode parar ali e ficar olhando, né? E com a inteligência artificial embarcada, ele vai deduzir, vai vendo o que está acontecendo e pode emitir som, fazer algum Eu tipo de coisa alertando de algum erro, entendeu? eu já vi um demo dele usando esses modelos especificamente ChatGPT para falar com a pessoa. Literalmente, entendeu? E Para o, bo- e o bom desse tipo de mecânica é que, cara, não adianta o indivíduo ficar com raiva, porque, cara, você não tem como apagar o robô, você não tem como eliminar ele de jeito nenhum, se você empurrar ele cai e levanta. É, agressão contra o robô não vai dar resultado. É, e, ao mesmo tempo, né, ele pode e estar se comunicando com muitas pessoas que não estão naquele local, né, porque ele está interligado, está conectado. Então, é, a eficácia desse tipo de coisa me parece algo que ainda as pessoas estão despertando, né? Porque tem muitas possibilidades que antes eram inviáveis para a gente fazer. Era caríssimo, era uma coisa absolutamente desproporcional. Agora, junto ao que você acabou de falar, você falou de um modelo que faz voz e coloca emoção na voz e várias coisas. Open source. Você pode pegar esse modelo, criar o software, né? Usar a IA para criar o próprio software que você quer usando o modelo open source, pega aquele negócio, embarca ele dentro do cão robô, para dar um exemplo, mas poderia ser outro tipo de robô, e
automaticamente você consegue criar uma solução que antes seria muito, muito, muito difícil de ser feita. Em algumas situações, demandaria um investimento absolutamente impossível ou só possível para muito poucos. E que requeriria um conhecimento extraordinário para fazer. Só que isso tudo desapareceu, está abundante. Essa sensação de abundância, as pessoas, acho que elas ainda não estão conseguindo capturar muitas delas, né? Muitas pessoas em posições de liderança, de empresas muito importantes, não conseguem enxergar isso. Antes você precisava de uma equipe de engenheiros muito bem treinados. Eles já existem, a inteligência artificial está aí, ela faz isso. Você, você tem vários. Eu hoje já qualifico as pessoas em vários grupos, né? Você tem aqueles que são os negacionistas, né? Isso não é inteligência artificial, é verdade, né? Isso é só um algoritmo, isso não tem inteligência de verdade. Tá? Esses são negacionistas. Você tem uns outros que são os que te conhecem, né? Te conhecem mesmo, literalmente, não tem ideia do que é possível, do que não é possível. Só ouve falar umas coisas vamos dizer assim, associa uma visão simplista ao que está acontecendo. E você tem aqueles que estão vivendo num universo paralelo, que eu diria que provavelmente é da maioria das pessoas, que é que nem associa nada a isso e está seguindo o seu caminho, né, pela, pelo caminho no meio da floresta ali, bem tranquilo, sem saber que o lobo mau está no meio das árvores ali, à espreita, e só vai descobrir no dia que o lobo pular em cima e tirar uma mordida, né? E aí eu estou usando essa analogia aqui, mas sem querer ser negativo com isso, muito pelo contrário, eu acho que durante muitos anos eu fui uma pessoa com uma visão negativa da inteligência artificial, continuo achando que os riscos são enormes, mas há muitos anos eu sei que é um caminho inevitável. E então, há algum tempo atrás, eu resolvi que, já que o caminho é inevitável, a gente tem que olhar para ele tentando tirar o máximo de bom que pode existir dele. Né? E torcer para que, se todo mundo buscar usar o melhor, vamos dizer assim, que aquilo pode fazer, o resultado seja positivo no final. Né? Até porque, Mas como a gente já falou aqui, né, em outros momentos, né, em vídeos nossos, isso é um movimento exponencial, né? Você não consegue mais parar ele. Agora ele já atingiu um tamanho que não tem mais como você. é uma reação em cadeia. Você não consegue mais bloquear o efeito, entendeu? Agora já era, já. Agora ele só vai avançar. Então, não tem mais como. Ah, vamos regular e em cima da regulação isso vai acabar ou ninguém mais. Não, esquece, isso não é mais possível. Você pode até criar regulação para tentar colocar alguma ordem e esperar que determinadas ações não aconteçam, mas sabemos que elas acontecerão, mesmo com a regulação, né? Porque é o mesmo efeito que já aconteceu com qualquer outra tecnologia, não é nenhuma novidade isso. E é uma coisa que, assim, o poder é tão grande que qualquer um que resolver, eu vou me abster de usar porque eu acho que tem esse lado negativo. Pois é, o resto do mundo não vai fazer isso e você já era, entendeu? Essa é a realidade, vamos dizer assim. Eu, Eu, na nossa última vez que conversamos, eu não me lembro se eu já tinha ido à, à reunião internacional, mas eu andei num Tesla novo, né? Esses últimos modelos lá na Europa, agora na minha última viagem. E eu tinha andado em outros Teslas, não os últimos modelos, né? E já, eu diria que qualquer modelo de Tesla que você entra te impressiona, por diversos motivos. Mas esses modelos mais novos, eles são deveras chocantes, assim, porque realmente o sujeito está dirigindo o carro porque é uma questão legal de que ele não pode deixar. Se ele sair dali, é, provavelmente ele vai ter problema de estar desrespeitando a lei de trânsito do local. Mas se ele ficar só parado com a mão no volante,
fingindo que ele está dirigindo, ele não vai ser provavelmente autuado, parado, e na boa, ele não está fazendo coisa nenhuma. O carro está fazendo tudo sozinho. Porque, cara, no painel dessas versões mais novas, ele identifica absolutamente tudo que está acontecendo ao redor do carro. E ele mostra tudo. Todos os carros, todas as pessoas, todas as placas, tudo é identificado. 100%. Então, é muito engraçado, você não precisa olhar pela janela se você quiser. Você pode ficar olhando para a tela, porque tudo que está acontecendo do lado de fora está aparecendo ali na tela. É claro que é uma reprodução, né? Então, as pessoas são determinados avatares, enfim, os carros são que não são exatamente carros, mas é exatamente o que está do lado de fora, exatamente naquela posição, com o nível de perfeição e de assertividade que né, você não vê ele não identificar nada e, e tudo que ele está vendo e tudo que está acontecendo está sendo automaticamente identificado. Então, por que eu falei disso? Por que eu estou falando disso? Por que isso veio na minha cabeça? Justamente para, né, a gente você estava comentando, né, de pessoas que não acreditavam nas coisas, que não, né, que estão deixando para depois, isso não vai acontecer, ou vai, ou todo. Cara, as montadoras de carro, elas literalmente se negaram a acreditar, né? Elas se negaram. E a gente via, né, nós que gostamos de tecnologia, gostamos de inovação, a gente via, né, o Elon Musk falando, cara, parece que os caras estão dormindo, eles não estão entendendo, né, a mecânica exponencial digital disponível. E aí você vê o abismo, cara, da distância dos modelos mais novos dos carros da Tesla com os outros modelos mais novos de carros muito legais também. Muito legais, elétricos também, enfim, com algumas características legais, mas assim, é uma distância muito muito grande de uma coisa para outra, né? É um é quase que um abismo ainda a ser transposto, né? E isso claramente vem, né, dessa mecânica, da mecânica das pessoas não acreditarem que isso de fato vai acontecer e tal. Talvez, né, está voltando a discutir em casos de carros, né, muito sobre, né, o 100% elétrico e o híbrido, né? Eu continuo achando que o híbrido ainda é o carro que vai perdurar por provavelmente até o fim da nossa existência física, né? Porque o petróleo ainda vai ser muito importante por uma boa quantidade de tempo e a gente não vai ter matriz energética suficiente para carro e agora para todas as mecânicas de inteligência artificial que consomem uma quantidade de energia alucinante. Então, eu acho que o modelo híbrido ele vai ser de fato um modelo mais longevo. Não que o elétrico não vai continuar tendo elétrico para caramba, mas eu não vejo como possível a tal substituição que se tentava colocar ou determinar como a grande salvadora do planeta. Não vai rolar, porque não vai dar, não tem como, né? Ou seja, as matrizes energéticas não estão preparadas para isso. A menos que a gente entre em outras discussões de diminuição de população e tal, que aí vai dar que tem menos gente. Mas se a população continuar expandindo do jeito que está, somos 8 bilhões e quase 100 milhões de habitantes nesse momento, and growing, né, porque a gente não para de crescer. Não, mas na maior parte dos países hoje ela encolhe já. Tem Inclusive no mais Brasil. morte, tem mais morte do que nascimento, né? Inclusive no Brasil, a gente também já está abaixo da taxa de natalidade de substituição. Então, na maior parte dos países hoje, fora da África, você tem redução populacional. E a África continua firme e forte produzindo. Produzindo, exatamente. É isso. Mas a maior parte dos países no mundo hoje está com redução. E alguns com redução muito forte. Japão, por exemplo, é uma redução muito forte. Japão está se falando que, sei lá, em 15 anos vai ter menos de 25 milhões de habitantes. Mas a Índia continua expandindo também, né? Mas a taxas muito, muito menores. A própria China, que durante muito tempo tinha aquela política de tentar limitar a quantidade de filhos, Um etc., filho, né? já reviu esse negócio, né? Porque deixou de ser uma questão de
diminuir, vamos dizer assim, o crescimento da população e passou a ser o contrário. Ela agora também está com a população encolhendo. Então, esse é um. Mas vamos dizer assim, é uma conversa mais, sei lá, mais esotérica um pouco do que o que a gente estava focando, a inteligência artificial e os impactos aí. Eu sei que assim, tem modelos de vídeo novos. Eu vi um modelo essa semana que você consegue. Estava mostrando a filha do Donald Trump, a Ivanka Trump, fazendo propaganda da Louis Vuitton. E o cara gerou isso a partir de um modelo em que você alimentou a foto da Ivanka, a foto da bolsa Louis Vuitton, a foto do vestido que a Ivanka vai usar e o arco do triunfo para ser o background do vídeo. Então, o vídeo é ela mostrando e falando a respeito da bolsa Louis Vuitton, com o arco do triunfo atrás, usando o vestido preto. E isso tudo montado a partir de 4 imagens. A foto dela, a foto do vestido, a foto da bolsa e a foto do arco do triunfo. Isso é, Cara, ao mesmo ensaio tempo que fotográfico, filmar comercial do outro lado do planeta. é, Não vai existir mais isso. é que, né, a minha mente ela fica me levando para que tipo de coisas ruins também podem ser feitas com isso, né? Milhões de possibilidades existem, infinitas, para tudo, né? E eu vou até além, que é o seguinte, eu acho que a pessoa que fez a demonstração, ela resolveu pegar a filha do presidente dos Estados Unidos por uma questão de impacto, eu acho, né? Mas Sim. vamos falar, mandar a real aqui, né? Se você quer fazer uma campanha publicitária, você cria a sua própria supermodelo exclusiva para toda a eternidade em alguns minutos. É, E a partir daquele ponto você tem a sua modelo exclusiva para o resto da vida para fazer comercial do que você quiser, onde você quiser, quantas vezes você quiser. Criar uma pessoa, vamos dizer assim, hoje é extremamente fácil. É extremamente fácil. E, inclusive, existe um serviço, eu não me lembro, antes que você me pergunte, eu não me lembro, existe um serviço que conecta no Zoom e usa um modelo desses, da OpenAI, um ChatGPT 4.0, ou um Mini, um modelo desses, para fazer um avatar seu participar de reuniões sem a sua presença. Mas então esse produto, esse serviço é vendido com uma forma de você poder participar de múltiplas reuniões ao mesmo tempo. Você escolhe qual é que você vai estar presente e em quais o seu avatar vai participar. eu tinha vontade de entender um pouco mais sobre isso, porque realmente acho que tem diversos momentos onde se eu pudesse não estar presente e alguma coisa conseguisse de fato me representar, eu queria entender como que ela age, né, assim, realmente. Né, ou seja, quais são os elementos que você entrega como subsídios para que ela não seja um ser absolutamente esquizoide, né? Ou seja, Sim. como é que ela, Como é que ela sabe independente dela falar com a sua voz e talvez até poder copiar a minha imagem, isso não significa que ela vai falar aquilo que eu falaria. Esse é que é o ponto. Ou seja, como é que a gente dá elementos para que ela possa falar algo que tecnicamente ou teoricamente seriam coisas que eu estaria falando, né? Ou dentro das possibilidades que eu pudesse falar, porque nem tudo que é possível que eu possa falar eu falo, ou porque eu não consigo, ou porque eu não posso, né? E seria interessante ver isso. Eu queria que essa é uma barreira tão interessante, né, de ser transposta, né? A gente tem tanto, eu particularmente, né, eu tenho tanto medo, falar, cara, será que essa coisa consegue agir como se fosse eu mesmo? Né? Que tipo de decisão ela pode tomar numa reunião de tal maneira que eu fique confortável com essa decisão, que seria uma decisão dentro daquelas que eu também tomaria, né? Ou seja, como ver isto? Eu tenho curiosidade, ou seja, essas coisas para mim elas ainda são num nível de avanço que eu ainda tenho
não vou dizer um pé atrás, eu tenho desconhecimento. Então, né, tudo aquilo que é desconhecido para mim me dá uma sensação de, cara, será que é isso mesmo? Né? Ou seja, tem alguma coisa nessa descrição, nisso que você acabou de dizer, que está faltando um elemento, né? Ou seja, está faltando. Ela faz isso, vai na reunião, representa você e tal, você pode participar, legal. Mas está faltando algum elemento aqui, né? Ou seja, que tipo de conhecimento de limites, como que a gente estabelece isso? Deve ter isso, né? Porque senão as pessoas não usariam esse tipo de coisa. Sem dúvida, mas eu vou falar para você que falando de uma forma assim geral, né, eu acho que seria uma coisa melhor se ele pudesse ser um assistente seu, apresentado como um assistente seu. É o José da Silva, assistente do Alexandre, que estou aqui participando e apresentando o Alexandre, porque aí amanhã você pode falar assim, não, mas José excedeu a autoridade dele, e isso aí não estava legal. Tal, né? Agora, quando ele se apresenta como você, a coisa fica bem mais complicada, né? E de José eu certa teria forma, zero problema. José, Maria, Pedro, qualquer nome que fosse, eu teria zero problemas, entendeu? Porque na hora que ele tomasse alguma coisa, não foi eu que tomei, foi ele que tomou. Ah, mas você deu autorização para ele tomar. Ok, mas não fui eu. Né? Isso. É, Exato. E as pessoas também saberiam que não era você. Né? Era o assistente, sim, entendeu? Então, assim, até seria normal você falar assim, eu vou ter que verificar com o Alexandre para ver se eu posso aprovar. Tal, mas a princípio me parece ok. Né? Eu retorno para vocês daqui a meia hora. E aí você tem o elemento, né, o humano, né, o human in the loop, para você poder ir lá, ok, valido a decisão do José, e o José confirma aquilo que ele falou durante a reunião. Até porque você concorda que, extrapolando esse conceito, né, eu posso ter o avatar, mas não sei se esse seria o melhor nome, o avatar do piloto de avião que poderia estar pilotando vários voos ao mesmo tempo, o mesmo piloto. Né? E não há nada mais interessante que, né, dizer, cara, você estaria dentro do voo que João está pilotando. Né? Só que João está pilotando 18 voos nesse exato momento. Porque é ele, ou são os múltiplos eles representando, os 17 são inteligência artificial, e um deles é o João. E eu tenho uma notícia para ditar. Neste avião que você está, não é o João de carne e osso. São Mas, duas cara, assim, são duas H200. é que isso, de novo, isso são coisas muito interessantes que mexem com características humanas da gente, né? No fim das contas. A gente começou a nossa conversa hoje falando algumas coisas, eu citei alguns casos que eu testei para gerar programas, ou seja, enquanto eu transformei a inteligência artificial num programador, eu confiei nela. Agora, só porque ela vai ser o piloto de avião, eu já vou desconfiar dela, né? Porque é que quando é piloto de avião eu tenho mais desconfiança do que quando é um programador. Me parece que as barreiras aqui são humanas, literalmente, né? Eu diria que sim. Eu diria que sim. E cara, se você parar para pensar, a gente já falou sobre isso em outros momentos, eu acredito, nas nossas conversas anteriores, mas a gente vai ter um momento em que nessa conversa aí que a gente está falando, aquela reunião que o meu avatar lá, o meu assistente, ou vamos supor que é o próprio Maurício que está participando. Cara, amanhã a gente vai estar gravando essa conversa aqui, e é um avatar do Maurício conversando com o avatar do Alexandre, gravando o programa, e a gente não precisa participar, entendeu? Na verdade, eu não queria assustar ninguém, né? Mas já é isso hoje. Para quem nunca nos viu pessoalmente, quem garante que nós não somos avatares? Entendeu? É verdade que provavelmente, se eu pudesse escolher um avatar, não sei se eu escolheria esse que está aparecendo aqui na tela, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Não, mas engraçado que eu estava pensando uma coisa parecida aqui. Mas é muito essa questão, né? Assim, qual é o propósito disso? Se na conversa, eu ia um pouco além, porque eu pensei na nossa conversa aqui, mas pensa numa reunião com 6 participantes e você descobre que você é a única pessoa, os outros 6 são modelos de inteligência artificial que estão conversando com você, e nenhum daqueles caras está ali de verdade. Ou melhor ainda, imagina uma reunião onde todos os 6 são modelos de inteligência artificial, estão discutindo entre si
E o que é Fundo, engraçado é que a gente acha isso estranho, né, se tivesse um avatar, mas a gente não acha estranho, né, e você sabe disso tão bem quanto eu, né, que, cara, quando você está trabalhando num determinado projeto e tal, tem muitas reuniões que acontecem que as pessoas nunca abrem as câmeras. Parece uma foto ali da pessoa. Às vezes nem foto aparece, às vezes aparece só as iniciais do nome, né? sim. Quem garante que, de fato, tem gente do outro lado? Você não tem como saber. Absolutamente você não tem como saber. E hoje você considera isso absolutamente normal, né? Não, e assim, O exemplo que eu acabei de dar ainda há pouco do carro também, de novo. Se o carro está dirigindo sozinho porque é carro, a gente supostamente confia, mas se fosse avião, dá um medinho. não, e pensa o seguinte, se hoje aparece ali as duas letras e você confia que por trás tem uma pessoa, cara, imagina que daqui a 2 anos a pessoa pode estar ali e você realmente não vai saber se a pessoa está ali. Sim. Cara, basta você ver, vamos pegar aqui o exemplo básico, né? Mas tem o meu fundo aqui. Todo mundo, tudo ok. Eu já comecei o vídeo falando do meu fundo falso e tal. Ainda dá para notar alguma coisa quando eu mexo as mãos aqui, olha, ainda dá algum efeitozinho, tô. Mas lembra quando a gente começou a gravar e eu comecei a usar esse negócio aqui? Né? Eu comecei a usar esse recurso de troca de fundo, acho que em 2020, foi em 2020 eu comecei a usar esse negócio. Ficava um negócio mais proeminente em volta de mim. Quando mexia a mão, tinha áreas grandes que ficavam pretas em volta da mão. Cada vez Tirar é menos ruído do preciso. fundo, né, cara? Tirar ruído do Tirar o do fundo. fundo. Simplesmente a gente não ouve mais nada que tá ao redor da gente. Ou seja, isso passou a ser completamente normal e você não discute, né? Ou seja, simplesmente acontece. Ficou, ficou completamente algo tão corriqueiro que não acontece. Antes, para acontecer, você tinha que ter um superprocessador ou uma coisa é, é, absolutamente fora do Eu não sei normal, né? se você lembra, mas quando eu comecei a usar esse recurso, eu usava um aplicativo específico da NVIDIA que só funcionava quando você tivesse placa da NVIDIA dedicada, etc. E eu me lembro como se fosse ontem eu socando a mesa A em gente níveis testando, né? para a gente testar, literalmente, para ver até onde o negócio conseguia remover o ruído. Um ventilador turbo que você tinha perto de você, né? Você falava assim, tá fazendo barulho alto aqui, você tá ouvindo alguma coisa? Não, não tô ouvindo nada. Exatamente. É, Então, são, essas, são coisas muito impressionantes que se transformaram em coisas normais do nosso cotidiano e que são representações de mecanismos de inteligência que as pessoas muitas vezes não conseguem identificar que isso é um algoritmo corrigindo, não é que não está ouvindo, ele está tirando fora, né? Ele está percebendo que aquilo não é o elemento principal é a minha voz, né? Tudo que está no entorno, ele está tentando eliminar. É claro que, como qualquer coisa, pode ter bugs, em determinados momentos você ouve, alguma coisa passa porque ele não consegue tirar tudo, mas comparado com o que era antes, ele tira praticamente tudo e fica parecendo que você está quase que dentro de uma mecânica de estúdio, né? é, essas coisas, elas, isso é o nosso dia a dia, né? Aquelas coisas que a gente já absorveu, a gente já aceitou que isso é imperceptível, igual você não pensa mais quando você vai ali apertar o botãozinho para ligar a luz, você não pensa mais nessa questão de tirar o ruído de fundo, de tirar o fundo da imagem aqui. Essas coisas foram virando normal. Eu imagino assim, a gente vai daqui a pouco chegar no ponto aonde o teu avatar está participando do negócio virou normal. Você também não pensa mais naquilo. Isso é uma coisa que hoje parece muito estranho para mim, tá? Mas eu estou vendo como certo. Né? E você tem outras coisas, né? A gente falou agora sobre fazer comercial. Mas fazer comercial, fazer documentário, essas são os imediatos. Agora, em 2 anos, você vai estar fazendo filme para televisão. Em 3 anos, você vai estar fazendo filme de Hollywood para o cinema. Coloca aí de novo
a chamadinha do livro, porque podem ter pessoas que entraram, que viram, vão Chegaram entrar em outro depois, momento, não vão saber, né, do livro, porque tudo isso que a gente está falando são coisas que remetem a uma forma diferente de pensar e de agir, né? E é legal deixar o livro aí para as pessoas poderem saber que elas podem aprender com isso, né? Pode usar o QR Code que está aqui, pode usar a descrição do vídeo, que lá vai ter o link, né? Porque eu acho que são poucas as publicações existentes que têm a preocupação de ajudar as pessoas a evoluírem numa, num modo de pensar e num modo de se beneficiar das inteligências artificiais para qualquer tipo de coisa. E isso, então, tem um campo de aplicação tão grande e que tem muita gente que está precisando de ajuda nesse sentido. Eu acho que esse livro que você escreveu, ele tem uma, uma gama de possibilidades muito, muito grande. Então, realmente acredito que de tudo que eu li, de tudo que eu vi, já li alguns livros, né, voltados para inteligência artificial e tal, falando coisas, métodos e tal, mas nenhum com esse viés, essa mecânica, né, que você abordou no livro. Então, voltando para onde você estava falando, que era a questão dos avatares, que vai ser normal e tal. Então, acredito que realmente isso pode acontecer, mas é um, uma transformação, né, que as pessoas vão ter que acreditar nelas e colocá-las em prática, porque nada disso faz aquilo que você não quer, né? Então, você precisa querer. Para querer, você precisa entender, né? e você tem uma coisa, assim, você tem muitos aspectos hoje. Eu vou ter aí agora uma mega propaganda do livro, mas eu queria mostrar a capa em maior detalhe. Por quê? Porque a capa é feita com uma imagem gerada por inteligência artificial. De novo, é uma outra coisa que muita gente nunca viu essa possibilidade, não sabe como fazer, como pode ter acesso a esse tipo de recurso, mas muita gente hoje já está usando isso de uma forma muito regular, né? Eu venho brincando com esse negócio também desde lá de 2022, eu acho, final de 2022, e é um outro aspecto que, para determinado grupo de pessoas, já está entrando naquilo que é corriqueiro. Mas a verdade é que, assim, para você, por exemplo, criar, e tem essa moça com o robô ali, ela está estudando, o robô está ali junto. Eu criei essa imagem para fazer a capa desse livro. E a minha habilidade para criar, para desenhar uma coisa dessa, ela é quase tão grande quanto a minha habilidade para criar a música da abertura aqui desse vídeo, né, e do encerramento do vídeo depois. Ou seja, tende a zero. Mas a minha capacidade de usar a IA para conseguir tirar, vamos dizer assim, dali, vamos dizer assim, tirar do modelo aquilo que eu estava buscando, ela é razoável, né? Eu posso ter que fazer algumas iterações ali para chegar naquilo que eu quero, mas eu vou conseguir muito mais rápido do que eu conseguiria se eu tentasse desenhar, porque se eu tentasse desenhar eu ia conseguir nunca, na realidade. Você ficou mudo de novo. Aqui eu não consigo nem te dizer muita coisa, porque você sabe que as minhas habilidades gráficas, elas são, eu diria que não elementares, elas são meio impossíveis, né? Então, se você me diz que você não conseguiria fazer, e, cara, as suas habilidades gráficas são muitíssimo maiores que as minhas, a minha única forma de fazer uma coisa como essa é com a ajuda da inteligência artificial, não tem outra. Não tem. Para mim é absolutamente inviável criar uma imagem. Quer dizer, eu consigo fazer, né, desenhar no papel uma coisa que não vai nunca se parecer com aquilo e entregar para a IA e dizer, transforma isso, essa é a minha ideia, isso que tem na minha cabeça. Só que aqui, esse bonequinho esquisito é um robô e este outro aqui é uma mulher humana, literalmente loura, como você botou, acho que era loura, né? É, É, de vestido, sei lá, amarelo e tal. E aí, ou seja, ela vai conseguir dar vida para
o pedaço de arte que eu criei, digamos assim, entendeu? Mas que nunca seria Não, algo como isso, entendeu? que também é uma direção que a gente está avançando, de você combinar um rabisco, vamos chamar assim, um rabisco literalmente, com um prompt para você chegar na imagem final. Mas você falou mais cedo sobre o Code para desenvolvimento e tal. Não sei se você viu isso, mas criaram. A Anthropic ela publicou uma especificação de como você criar uma interface padrão para dar acesso a ferramentas aos modelos. É o MCP. Sim, eu estou usando Model. isso já tem algum tempo. Então, você viu que saiu um MCP do Blender e que você consegue fazer o Claude agora, controlar o Blender, para que você possa dizer, eu quero fazer um farol numa ilha, e ele começa a desenhar em 3D o modelo, e aí você vai dando, não, mais alto, mais estreito, uma janela aqui, e ele vai alterando a figura tridimensional, né, no modelo 3D que ele está. Eu não vi fazendo, mas, ou seja, essa aqui é a beleza do MCP, né? O MCP é justamente uma mecânica que abre, é como se fosse um interlocutor de mundos, né? Ou seja, você dá para a inteligência artificial a possibilidade de entrar naquela outra coisa, né? E fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer. Isso é muito, muito, muito chocante. E é uma coisa que, assim, você tem hoje workflows juntando várias dessas ferramentas, onde você, por exemplo, você consegue pegar uma imagem que você gerou no Blender, modelo 3D básico, né? O pessoal chama de low poly, né? Que você tem, ela é mais um rabisco, né? Vamos dizer assim, uma prévia do que você quer desenhar, do que você quer fazer, do que uma coisa realística, vamos dizer assim. Mas você consegue gerar isso no Blender e você passar essa imagem que você gerou para um modelo como o Magnific, por exemplo, e dizer para ele que você quer transformar aquilo em realista. E aí ele vai gerar um castelo realista a partir de um castelo rabiscado que você fez. Então hoje, por exemplo, quando você junta essas coisas, você pode estar dizendo para o Claude como criar os modelos 3D básicos, vamos dizer assim, no Blender, e aí você pode pegar aquilo ali, fazer um workflow, você vai passar aquilo ali para um outro modelo, que é um modelo especializado em fazer transformação de imagem, né? E ele vai acrescentar detalhe para dar realismo àquela imagem rabiscada que você tinha. Entendeu? Entendi. E aí você pega essa imagem realística, agora você entrega um modelo de vídeo que vai permitir você pegar e você se movimentar em volta daquela imagem. Cara, esse é um caminho que é o que eu falei, em 2, 3 anos a gente vai estar fazendo produção cinematográfica dessa forma. Não faltam, não falta. Na verdade, eu diria que daqui a 2 ou 3 anos, para nós é difícil imaginar o que vai ser, né? Mesmo com a nossa capacidade de conseguir projetar alguma coisa para frente, é muito difícil de entender exatamente o que vai acontecer, porque Ao meu ver, o fator limitante hoje é só a capacidade do ser humano de entender e se adaptar a usar as coisas que vão surgindo. Na verdade, isso leva mais tempo. Assim, é muito o que eu falei da tradução, né? Tradução do livro que eu fiz. Qual era o fator limitador de tempo? Era o Maurício conseguir ler a tradução para poder ver o que estava bom e o que não estava bom. É Porque a verdade, parte, a parte tecnológica, né, segundo, estava resolvida. Acho que a gente pode ir chegando por aqui. Se tem alguma outra coisa específica que você queira incluir a nossa. eu acho que não, acho que no fim das contas que o que já não nos choca mais, né? Tudo que a gente está vendo que é muito, as evoluções estão cada vez mais frequentes. Acho que cada vez mais nossas conversas aqui vão ser muito mais aplicadas, né? Porque estamos aplicando com muito mais intensidade. Acho que sem sombra de dúvida estamos ainda fora da curva, né? Somos pessoas que gostamos de tecnologia e usamos, né? Você é até bem mais realizador nesse campo do que eu, né? Eu tive um pouco mais de resistência, acho que demorou um pouco mais a eu perceber algumas das mecânicas que você percebeu muito rápido, mas
para aquelas pessoas que vêm aqui e escutam a gente bater esse papo, acho que o mais importante é deixar sempre um pouco dessa visão, né, de como que aquilo que a gente está fazendo, né, qualquer um pode se aventurar a fazer e deve, né? E porque realmente ficou abundante o que era escasso, né? Inteligência sempre foi uma Escasso. coisa escassa e está abundante, super abundante. Tem demais de todo tipo e não é loucura da gente, não é uma algo que a gente está supondo, né? É uma coisa que está acontecendo. E uma coisa que talvez também seja difícil, muitas vezes, captar, é que, cara, a maioria dos problemas da gente são problemas simples. Eles se tornam difíceis porque a gente tinha o problema da escassez da inteligência. Então, aqueles problemas do dia a dia que eram simples e que você ia depender de alguém ou de um conhecimento demorado, ficou fácil, ficou rápido, está ao alcance, né? Então essa é uma grande transformação. Então, o mais importante, né, de todas essas nossas conversas aqui, a gente faz elas porque a gente gosta, a gente já conversa mesmo, independente da gente estar gravando, né, a gente já fala sobre isso, hã, na nossa nas nossas conversas pessoais, então aqui é uma conversa pessoal gravada, no fim das contas, e mas ter essa nitidez dessa percepção, que eu acho que no fim das contas ajuda bastante a quem está nos ouvindo e vendo, a conseguir entender essa mecânica, né. Tá disponível, gente. Inteligência tá à distância de uma URL, né. Não uma, várias, para fazer muitas e muitas e muitas coisas. Então, não percam, a possibilidade de testarem isso, porque vai se tornar uma habilidade comum, né. Saber usar a inteligência para resolver coisas. E o universo de oportunidades é cada vez maior, né, Maurício, porque, de fato, são várias as coisas, né, participar de reunião, como a gente falou aqui, enfim, produzir filme, música e tal, é uma constante. Então, mais um bate-papo legal da gente. Espero que quem esteja nos vendo esteja saindo de cada vez que nos assiste com um conhecimento e com uma, sei lá, uma fagulha de vontade de ver alguma coisa e de fazer alguma coisa diferente. Porque, entre outras coisas, as nossas conversas podem gerar isto, e eu espero realmente que as pessoas estejam conseguindo, porque não vai existir, né, um futuro aonde a inteligência não seja mais abundante. Aliás, outras coisas que hoje são escassas ficarão abundantes, como a nossa presença. Eu acho que, como mensagem final aqui, né, não deixe de acompanhar o que está acontecendo, não deixe de imaginar o que pode ser possível, porque a gente está entrando num momento de possibilidade quase que infinita. Um momento onde uma pessoa consegue fazer o trabalho de uma equipe e aonde uma pequena equipe consegue fazer o trabalho de uma grande corporação. Esse é o momento que a gente está vivendo em 2025. E daqui para frente isso só vai acelerar. É isso. Ficamos por aqui então, gente. Step into the light, we'll show you where dreams and visions start to grow. The world is changing fast.